Resolvemos agora a linha L e era importante que fizesse uma pausa no vídeo e tentasses resolver por ti, antes de veres como é que a resolução prossegue. Então queremos calcular a derivada desta expressão que aqui está. Começamos por considerar a derivada de cada parcela que nos aparece aqui, ok? Derivada de ln menos derivada de 1/3 elevado a x. Agora, quem é a derivada de 2x? Temos um produto de uma constante por x, portanto a constante pode ser constante multiplicativa, entenda-se, pode ser passada para fora da operação de derivação. A derivada de x é 1, portanto aqui vamos ter 2. Depois, a derivada de logaritmo de x é igual a 1 sobre x. E, finalmente, a derivada de 1/3 exponencial de x. Novamente, nós temos aqui um produto com o fator constante 1/3. Portanto, o fator constante passa para fora desta operação. Ficamos com a derivada da exponencial de base e a derivada da exponencial de base é ela mesma. Portanto, podemos dizer aqui que a nossa derivada fica igual a 2, por causa da derivada de 2x que obtivemos aqui, mais 1 sobre x, por causa da derivada de ln que obtivemos aqui, menos, por causa deste menos que aqui está, 1/3 de e de x, que é a derivada desta expressão, como vês deu igual a ela mesma, 1/3 de e de x, e isto é a função derivada daquela que temos na linha L. Passamos agora à linha R e queremos derivar esta expressão que aqui está. E começamos por onde? Qual é a última operação que é efetuada quando queremos calcular o valor desta expressão para algum x? Se fizeres uma inspeção, vais ver que a última operação efetuada é esta. Portanto, o operador derivação atua como se estivesse a derivar um produto, o produto desta função por esta. E como é que é o produto de uma função por outra? É igual a derivada de f vezes g mais f derivada de g. Então, o x mais 1 faz as vezes do nosso f, derivada de f vezes g, mais f vezes derivada de g. E como é que isto fica? Derivada de x mais 1 é derivada de x vezes derivada de 1. Derivada de x mais 1. A derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0, portanto isto dá 1. 1 vezes ln de x dá ln de x. E aqui em baixo a derivada de ln dá 1 sobre x, portanto, mais x mais 1 vezes 1 sobre x, também pode ser escrito assim. E esta é a derivada, a função derivada, o y', desta função na linha R. Agora queremos aqui a derivada da função na linha P. Portanto, queremos calcular y', a derivada desta. Por onde é que a gente começa? Novamente, investigamos qual é a última operação a ser efetuada quando eu quero calcular o valor desta expressão para algum x. Facilmente vês que para algum x tens que primeiro calcular o que está aqui em cima, depois tens que calcular o que está aqui em baixo e a última operação é a divisão. Portanto, o operador derivada encara esta expressão como uma divisão e é aplicado aqui o algoritmo correspondente, chamando ao termo que está em cima f e ao que está em baixo g. O que é feito é f'g menos fg' a dividir por g quadrado. Portanto, o que está em cima é esta expressão, o numerador é f e a que está em baixo, o denominador é g. E então como é que fica? Fica f'
vezes g menos f vezes g', isto é raiz de x, vezes g', a dividir, g', a dividir pelo quadrado de g. Fica isto assim. Agora, uma simplificação que aqui podemos considerar é onde está x raiz de x, podemos x vezes raiz de x é igual a x vezes x elevado a 1 meio é igual a x elevado a 3 meios. Estamos a multiplicar potências de igual base, os expoentes somam-se. A expressão que se obtém é esta, que aqui está. Substituímos 2x raiz de x por 2 vezes x elevado a 3 meios nos dois casos. De facto, esta simplificação deveria ter sido logo feita quando passamos desta expressão para esta aqui. Mas adiante, agora está assim. Então, a nossa derivada está calculada quando? Quando nós tivermos uma expressão sem nenhuma linha. E aqui ainda temos estas duas linhas. Portanto, vou fazer aqui em baixo. Vou calcular a derivada de 2x elevado a 3 meios. Como vês, a última operação a ser efetuada é um produto. Como tem um fator constante, podemos passar o fator constante para fora desta expressão. E dentro o que é que temos? X elevado a 3 meios é uma potência de expoente 3 meios. Então, a derivada fica expoente vezes o x elevado ao expoente menos 1. Ou seja, 3 meios vezes 2 dá 3. E x elevado a 3 meios menos 1 é x elevado a 1 meio. E é isto que obtemos. Se quisermos, podemos escrever 3 raiz de x. Portanto, esta é a expressão que vamos substituir ali. E depois falta vermos também o que é que vamos pôr aqui nesta. Então, vou calcular aqui em baixo a derivada da elevada a x menos 1. É uma diferença, portanto, derivada de uma diferença é a diferença das derivadas das funções envolvidas. Derivada de e de x dá e de x e derivada de menos 1 dá 0, portanto, esta vamos substituir aqui. E a nossa função derivada fica então 3 raiz de x vezes e elevado a x menos 1 menos 2 vezes x elevado a 3 meios vezes e elevado a x a dividir por e elevado a x menos 1 ao quadrado. Portanto, repara que substituímos aqui esta expressão, como podes ver, e substituímos aqui por esta expressão em baixo ficou aqui. E na nossa expressão, como podes ver, já não há nenhuma linha. E quando chegamos a este estágio, temos calculada a nossa função derivada, o nosso y'.